Olá meninos, olá meninas, como é que vocês estão? Eu aqui com vocês, estando com vocês, eu estou ótimo. Hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Cubana, acontecimento decisivo na história do século XX, acontecimento dos mais marcantes para a história da América, no contexto da Guerra Fria, sem sombra de dúvida, ele marca os rumos da história da América na segunda metade do século XIX. Aqui nós vemos uma das figuras de destaque do processo, que é o médico argentino Ernesto Guevara Lacerna, mais conhecido como Che Guevara. Esse cara se forma em medicina lá em Buenos Aires e não vai se dedicar inteiramente à medicina. O negócio dele é trabalhar com movimentos sociais, é lutar pela mudança da sociedade. Ele vai se juntar aos guerrilheiros cubanos, vai lutar na Revolução Cubana e vai acabar sendo uma das figuras de proa desse movimento. Mais tarde, Che Guevara morre tentando fazer revolução nas selvas da Bolívia em 1967. Mas olha, gente, essa imagem aqui, que é uma foto do Alberto Korda, ela acaba se transformando numa das figuras icônicas do século XX. Quem nunca viu essa imagem em camisetas, em bandeiras? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma figura marcante que nos dá a importância da Revolução Cubana para a história mundial. Vamos lá? Não dá para falar de Revolução Cubana sem falar da independência de Cuba em relação à Espanha. Vocês sabem, meninos, a Revolução Cubana, ela se associa ao processo de independência porque é um processo único em relação ao resto da América. Cuba faz uma independência tardia. A independência de Cuba é de 1898. Portanto, as demais colônias espanholas fizeram sua independência 70 anos antes, 1810, 1820. Cuba e Porto Rico continuam colônia espanhola até 1898. Como é que foi essa independência? O que acontece é o seguinte, meninos. Os Estados Unidos, baseando-se na chamada doutrina Monroe, América para os americanos, os Estados Unidos não querem a presença europeia dentro de sua área de influência, que é a América. Os Estados Unidos, então, pressionam a Espanha a se retirar de Cuba e Porto Rico. Como a Espanha não aceita negociar, o que os Estados Unidos vão fazer? Vão inventar uma guerra contra os espanhóis. Vão arrumar uma guerra contra os espanhóis. Essa guerra é conhecida como Guerra Hispano-Americana de 1898. Como é que funcionou o esquema? Um navio de guerra dos Estados Unidos, o encouraçado Maine, ele estava próximo à Baía de Havana, ao porto de Havana, lá em Cuba. Ele explode, muito provavelmente por conta de um problema técnico, uma sobrecarga na sua caldeira de vapor. A explosão foi muito feia, morreram boa parte dos marinheiros, morreu muita gente. Um negócio muito feio. Os Estados Unidos alegam que o navio foi sabotado pelos espanhóis e usam isso como justificativa para declarar guerra à Espanha, invadem a ilha de Cuba, expulsam os espanhóis e fazem a independência de Cuba, mas é uma independência entre aspas. Por quê? Por conta desse detalhe aqui, a emenda Platt. Cuba é um país independente? É, mas na Constituição cubana consta um anexo que autoriza os Estados Unidos a invadirem Cuba toda vez que acharem que seus direitos estão sendo ameaçados. Portanto, vocês imaginem um país que tem em sua Constituição uma autorização para que outro país o invada quando achar melhor. Isso, meninos, para garantir a preservação dos interesses dos Estados Unidos. Cuba fica apenas a 150 quilômetros da Flórida, tem um estreito chamado Estreito da Flórida que separa Cuba dos Estados Unidos. Portanto, é uma área muito próxima e os investidores norte-americanos naturalmente iriam para Cuba levando seus capitais, mas eles querem segurança. Portanto, o governo dos Estados Unidos assume esse compromisso de dar segurança a seus investidores. Quem for para Cuba será garantido pelo governo dos Estados Unidos. Qualquer problema, os Estados Unidos invadirão Cuba. Nesse período, portanto, Cuba vai acabar se transformando numa espécie de quintal dos Estados Unidos do Caribe. Um playground para os Estados Unidos no Caribe. E na década de 30, olha aqui
quem se destaca lá em Cuba? O ditador Fulgêncio Batista, militar cubano. Fulgêncio Batista se torna ditador na década de 30. A verdade é que o período de governo do Fulgêncio Batista ele é dividido em duas fases. Ele governa um tempo, sai, volta em 1952, mas a verdade é que durante mais de 20 anos Fulgêncio foi peça-chave no controle político de Cuba. Fulgêncio foi uma espécie de homem forte de Cuba. É o cara que mais tempo governou Cuba, fora o Fidel Castro. Fulgêncio funcionava como uma espécie de representante dos interesses dos Estados Unidos dentro de Cuba. Trata-se de um governo que foi marcado pela violência, pela corrupção, pelo autoritarismo. Sem dúvida nenhuma, o Fulgêncio é bom para os interesses dos Estados Unidos, mas não é nada bom para os interesses da população cubana. O que nós vamos observar é que nesse período, praticamente todas as atividades econômicas cubanas, lícitas ou ilícitas, estarão sob controle dos Estados Unidos. Desde hotelaria, telecomunicações, produção do açúcar, produção do tabaco, tudo isso estará agregado aos interesses dos Estados Unidos. Mas também jogo, prostituição, tudo controlado por interesses norte-americanos. E esse cara aqui é quem garante, portanto, uma figura importante para os interesses dos Estados Unidos, mas que vai despertar um significativo rancor por parte de grupos nacionalistas cubanos que não concordam com essa subserviência. E aqui nós vamos começar a destacar esse cidadão que é o Fidel Castro. É interessante que normalmente a gente associa Fidel Castro e Che Guevara às suas barbas. É comum, inclusive, nós nos referirmos às lideranças revolucionárias cubanas como os barbudos de Fidel, os barbudos da Sierra Maestra. Aqui vocês estão vendo, eles estão sem barba. É uma foto rara de um momento em que ainda estão muito jovens. O Fidel aqui só de bigode abotoando paletó, o rapaz aqui é o Che Guevara sem camisa, cara completamente limpa. Vocês estão vendo uma bagunça aqui, é porque eles estão no exílio. Nós vamos tentar entender o que está acontecendo. Fidel Castro, ele vem de uma família importante de agricultores cubanos, produtores de açúcar. O pai dele era dono de um grande engenho de açúcar. Fidel e seu irmão Raul estudam nas melhores escolas cubanas, vão fazer direito na Universidade de Havana. Portanto, meninos, não são pessoas de uma classe social inferior, eles são membros da classe dominante cubana. Fidel, portanto, tem uma boa formação. Desde o início, no entanto, Fidel esteve ligado a movimentos sociais. Fidel sempre esteve mais interessado na política do que em exercer a advocacia. Uma vez formado, Fidel ingressa em um partido político e vai se lançar em uma carreira política. Nós vamos ter eleições em Cuba em 1952, eleições gerais em Cuba, incluindo eleição para presidente, e Fidel se lança candidato a deputado. Teria, inclusive, boas chances de se eleger. O problema é que a eleição não acontece. O Fulgêncio Batista decide retomar o poder em 1952, dá um golpe de Estado, assume o comando do país novamente, fecha o Congresso, anula as eleições e agora é ele que manda. Em princípio, o Fidel Castro e seu irmão, o Raul, tentam organizar uma resistência dentro da legalidade. Em princípio, o que eles queriam era bloquear o Fulgêncio dentro da lei. Mas o que eles vão observar? Uma passividade da elite cubana diante da retomada do poder por parte do Fulgêncio Batista. Há uma falta de ânimo em enfrentar a ditadura de Fulgêncio Batista. Fidel e seu irmão, então, decidem apelar para a luta armada. E aí, o que é que eles vão organizar? Reúnem um grupo de seguidores, reúnem um grupo de amigos e vão tentar invadir um quartel do exército cubano, muito conhecido por esse acontecimento, é o quartel de Moncada. O quartel de Moncada era um quartel relativamente isolado. O que eles pretendem fazer? Invadir, na calada da noite, numa escuridão terrível, eles vão invadir o quartel para roubar as armas de dentro do quartel e assim poder iniciar
uma revolta armada. Só que o plano deu todo errado, naquela escuridão, naquela dificuldade, erram o caminho, são descobertos. Boa parte dos rebeldes morre, o resto vai preso. Fidel Castro e seu irmão vão presos e serão julgados. O julgamento atrai bastante atenção da mídia. O Fidel, inclusive, uma pessoa muito carismática, o Fidel vai fazer sua própria defesa. Ele, sendo advogado, tem essa facilidade. Ele vai se defender. E é interessante por quê? Porque durante sua defesa, Fidel, falando muito bem em público, Fidel pronuncia longos discursos, normalmente fala até 4 horas seguidas. Fidel, ele faz um discurso ali durante o seu julgamento, onde ele solta uma frase que se transformará numa espécie de frase simbólica. Ele diz: a história me absolverá. Né? Isso vai se tornar, inclusive, título de um livro. A história ainda não o julgou, mas o tribunal o condenou. Fidel e seu irmão são condenados a alguns anos de cadeia, só que não vão cumprir. Depois de mais ou menos 1 ano presos, Fidel e Raul são beneficiados por uma anistia e se retiram para o México. Eles saem de Cuba, vão para o México, e lá no México a ideia é, nesse período de exílio, organizar novamente a luta armada para retornar a Cuba e derrubar o Fulgêncio Batista. É nesse período de exílio no México que o Fidel conhece o Che Guevara, que está vindo da região da Guatemala, onde participa de uma tentativa de implantação do socialismo na região, não dá certo. O Che Guevara se une ao grupo de Fidel, eles são 80 homens que treinam e se preparam para retornar a Cuba. Em 1956, eles compram um iate. Dizem que o iate era pequenininho, o nome do iate era Gramna. Eles compram esse iate, vão equipar o iate para tentar retornar a Cuba, e o que acaba acontecendo é que o iate não oferecia as condições ideais, 80 homens, equipamento, o iate até que foi bem, mas afundou já chegando a Cuba. Os seguidores de Fidel têm uma grande dificuldade de retirar o equipamento de dentro do iate, levar isso tudo para a praia, mas pelo menos retornaram a Cuba para dar início a uma nova era de luta contra Fulgêncio Batista. Mas olha, meninos, isso a gente deixa para ver na nossa próxima aula. Enquanto isso, vamos voltar a aprender com a SENEC.